Os evangelhos preveem um cenário trágico para o fim dos tempos. Antes da volta de Cristo, sobrevirão guerras, pestes, terremotos e abalos cósmicos. Como entender essas predições das Sagradas Escrituras? Haverá realmente um julgamento no final de tudo? De que geração Jesus está falando quando diz que esta geração não passará até que tudo isto aconteça? O chamado discurso escatológico de Marcos 13, o Apocalipse de Marcos 13, é bem difícil. Precisamos compreender que este texto fala de acontecimentos futuros mal conhecidos e pula direto para o final. Jesus não está querendo satisfazer a curiosidade das pessoas, mas ajudar seus discípulos a tomarem atitudes concretas. O que importa mais não é a mera informação, mas a convicção quanto à cautela e à vigilância quando esses tempos futuros chegarem. Jesus atualiza a literatura profética de Jeremias, Ezequiel, Miqueias, Daniel. Cristo está ensinando seus discípulos para o tempo em que o Evangelho foi escrito. Vamos meditar agora sobre os primeiros versos. Saindo Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que construções. Jesus replicou-lhe: Vês este grande edifício? Não se deixará pedra sobre pedra que não seja demolida. E estando sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, perguntaram-lhe à parte Pedro, Tiago, João e André: Dize-nos, quando hão de suceder essas coisas? E por que sinal se saberá que tudo isso se vai realizar? Jesus pôs-se então a dizer-lhes: Cuidai que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e seduzirão a muitos. Quando ouvirdes falar de guerras e de rumores de guerra, não temais, porque é necessário que estas coisas aconteçam, mas não será ainda o fim. Aqui Jesus não está se referindo somente à destruição do templo de Jerusalém pelo fogo no ano 70. Muitos outros templos foram destruídos. Jesus indica que a presença de Deus brevemente vai mudar de lugar. É uma predição incrível e tem a ver com toda a economia da salvação. A partir do verso 4, vemos que outros fatos ultrapassam o episódio do Templo de Jerusalém. Todas essas coisas acontecerão. Falsos profetas, calamidades históricas e naturais, perseguições. Levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e fome. Isso será o princípio das dores. Cuidai de vós mesmos, sereis arrastados diante dos tribunais e açoitados nas sinagogas, e comparecereis diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho de mim diante deles. Mas primeiro é necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar, não premediteis no que haveis de dizer, mas dizei o que vos for inspirado naquela hora, porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos insurgir-se-ão contra os pais e dar-lhes-ão a morte. E sereis odiados de todos por causa de meu nome, mas o que perseverar até o fim será salvo. As penalidades são as dores de um grande parto, e a perseguição servirá para que a pregação do evangelho se espalhe pelo mundo.
As guerras não devem ser temidas, mas também não se deve esperar que surja a libertação final. Diante dos tribunais, o Espírito Santo falará pela boca dos cristãos perseguidos, como aconteceu com Estevão, em Atos capítulo 7. A fome e os terremotos fazem parte dessas dores do parto, fazem parte do discurso escatológico, como já foi feito em Amós, Ageu e Zacarias, por exemplo. Discórdias acontecerão e os cristãos, obviamente, serão perseguidos exatamente porque seguem Jesus Cristo. Aqui, Jesus mostra o que foi dito no começo deste vídeo. O que importa não é a informação, o que vai acontecer, como vai acontecer, mas a convicção quanto à cautela e à vigilância. E aqui neste verso 13, a perseverança na fé, quando esses tempos futuros chegarem. A convicção das atitudes, vigilância, fortaleza, prudência são infinitamente mais importantes do que os detalhes dos acontecimentos futuros mal conhecidos, vale dizer. Quando virdes a abominação da desolação no lugar onde não deve estar, o leitor entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que estiver sobre o terraço, não desça, nem entre em casa para dela levar alguma coisa. E o que se achar no campo, não volte a buscar o seu manto. Ai das mulheres que naqueles dias estiverem grávidas e amamentando. Rogai para que isto não aconteça no inverno, porque naqueles dias haverá tribulações tais como não as houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, nem haverá jamais. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria, mas ele os abreviou em atenção aos eleitos que escolheu. E se então alguém vos disser, eis aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não creiais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e portentos para seduzir, se possível for, até os escolhidos. Ficade sobre aviso, eis que vos preveni de tudo. Nestes versos temos a grande tribulação, que faz uma alusão verbal a Daniel. Quando se diz que é para o leitor entender essas expressões antigas, está destacando que se trata de um código que faz referência a acontecimentos do passado e possível futuro indefinido. A abominação da desolação indica a profanação do altar, feita com um ídolo, por ordem de Antíoco Epífanes, em 1 Macabeus 1:54. Quando se cita a Judéia, Jesus parece definir o cenário. Atualmente, não se tem dados exatos para cravar com precisão cirúrgica o que o discurso queria realmente dizer. Os estudiosos costumam mencionar a tentativa do imperador romano, Calígula, de instalar sua estátua no Templo de Jerusalém por volta do ano 39 ou 40. Realmente uma abominação da desolação. A fuga descrita entre os versos 15 e 20 indica textos antigos, como os de Macabeus. Quando se mencionam as grávidas e as mulheres que amamentam, está se evidenciando a dificuldade da fuga e a angústia que acontece. Deus prepara a salvação dos escolhidos e novamente alerta sobre os falsos cristos e os falsos profetas. Naqueles dias depois dessa tribulação, o sol se escurecerá,
a lua não dará o seu resplendor, cairão os astros do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Compreendei por uma comparação tirada da figueira. Quando os seus ramos vão ficando tenros e brotam as folhas, sabeis que está perto o verão. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A respeito, porém, daquele dia ou daquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Ficai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Aqui Jesus expõe os sinais que precederão a sua segunda vinda. O sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Quando se diz naqueles dias, verso 24, significa dizer que a data é indefinida, é um recurso comum dos profetas. Esses abalos cósmicos aqui referidos, bem como os demais sinais descritos, têm como finalidade, diz Santo Tomás de Aquino, preparar os corações humanos para a vinda do juiz. Trata-se de um ato de misericórdia da parte de nosso Deus, alertando que em breve se esgotará o tempo de sua paciência. De fato, o amor de Deus se manifesta nesta vida por meio da sua misericórdia. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como alguns interpretam a demora. É que ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que ninguém se perca. Ao contrário, quer que todos venham a converter-se. No fim, porém, ele exercerá a sua justiça, e isso justamente por causa de seu amor, que não pode permitir que bons e malvados se sentem indistintamente à mesa celestial, como se nada tivesse acontecido, ou como se todas as atrocidades que os maus praticaram em vida se tornassem de repente irrelevantes. Não existe seriedade no amor que permite o triunfo do mal. Por isso, no fim dos tempos, uns irão para a vida eterna e outros para o tormento eterno. As perguntas se repetem. A tais sinais se seguirá necessariamente o fim dos tempos? São esses sinais provas precisas da volta do Senhor? Evidentemente, não. Guerras, pestes, terremotos e abalos cósmicos são realidades que acontecem desde a fundação do mundo. Tais sinais constituem, portanto, alertas para todos os homens da Igreja, de todos os tempos e lugares, para que fiquem sempre preparados, dado que, quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai, como está no verso 32. Quando se diz no verso 30, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, está se evidenciando isso. Literalmente, significa a comunidade da primeira geração cristã, que passará pela perseguição horrenda do Império Romano. Novamente, as convicções aqui são imensamente importantes. Deve-se vigiar.
perseverar, testemunhar a fé em Jesus Cristo. A época não importa, e sim as atitudes. Porém, todas essas coisas que foram pronunciadas se referem a algo maior do que a destruição de Jerusalém. Essa geração engloba todos que procuram o Senhor. É a geração de todo o tempo da igreja. Logo, este convite à vigilância é universal para todos os cristãos. Esta geração não passará, significa, pois, que a fé da igreja não acabará até o fim dos tempos, contra aqueles que dizem que ela durará só até um determinado tempo. A isso vale ressaltar, o Senhor Jesus rebate dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Há ainda uma outra chave de leitura para essas palavras do Senhor. Os sinais dos tempos não devem ser lidos apenas na história universal, mas na vida de cada indivíduo, de cada um de nós. De fato, quantas vezes nosso Senhor não nos chama a cada um de nós, seja por meio de doenças e provações, seja por meio de crises e dificuldades, abalando assim as nossas seguranças terrenas. Jesus quer que elevemos a Ele o nosso coração, juntamente com o salmista. Só Ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. Pode ser que não presenciemos o fim dos tempos, mas o nosso mundo pode muito bem chegar ao fim, a qualquer momento, com a nossa morte. Será como um homem que, partindo em viagem, deixa a sua casa e delega a sua autoridade aos seus servos, indicando o trabalho de cada um, e manda ao porteiro que vigie. Vigiai, pois, visto que não sabeis quando o Senhor da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de repente, não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Ainda que seja cansativo repetir isso, a conclusão deste texto reafirma, diante de todos esses sinais, não importando o tempo, a atitude básica do cristão é vigiar. Vigiar e perseverar. Quando se fala em servos, patrão e casa, está se apontando para a comunidade cristã. A nova Páscoa inicia para o cristão uma noite de vigília, até que amanheça o dia da parousia, o dia da segunda vinda de Cristo. Não importa que Jesus chegue no dia de nossa morte ou no juízo final, importa que assumamos o nosso papel de cristãos conscientes, zelosos e vigilantes. E por fim, meus irmãos, eu espero que vocês tenham um feliz 2019, cheio de bênçãos espirituais, cheio de prosperidade material e, sobretudo, caminhando de mãos dadas com o nosso Deus. Nós, da equipe Revista Católica, desejamos a todos vocês, nossos irmãos, nossos inscritos, um feliz 2019 abençoado. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.